Essa sétima estratégia ela é muito difícil para todos nós, principalmente para nós que moramos aqui no Japão, porque ela demanda tempo, né? Nós precisamos de tempo para meditar. Nós vivemos numa sociedade, como eu já disse, do aqui e agora, do rápido, do fast food, e é difícil para nós termos tempo, né? Se você perguntar como é o dia das pessoas aqui, nunca as pessoas têm tempo. Então, quando você quer fazer qualquer coisa, mas eu não tenho tempo, eu tenho que fazer compras, e a gente entende essa realidade aqui, porque a gente trabalha muito na fábrica durante a semana e chega no fim de semana, tudo que a gente tem que fazer é lavar roupa, fazer compra, é arrumar a casa e conciliar com as atividades da igreja. E isso vai, de fato, tomar o nosso tempo. Então, a gente sabe que nós não temos tempo. Antigamente, quando alguém perdia um trem, ela dizia assim, tudo bem, nós pegamos outro na semana que vem. Hoje, quando você perde um sinal verde no trânsito, já vai à loucura, né? Então, a gente quer tudo muito rápido e a gente não tem tempo a perder. E isso faz com que esse passo aqui seja um pouco difícil para nós, porque exige tempo, meditar, né? Você mastigar tudo aquilo que você absorveu. Você fez lá um monte de observação, você colheu um monte de provas, tá? Mas e aí? Aí é onde você tem que meditar em tudo aquilo, trazendo aquilo que você estudou de uma forma que faça sentido para você, de uma forma que o texto fale pessoalmente com você, tá? O texto ele foi dado com essa intenção, de falar ao nosso coração. Então nós temos, por essa razão, procurar maneiras de remir o nosso tempo. Já que nós não temos tempo aqui no Japão, nós devemos tentar, assim, encontrar espaços e remir o nosso tempo, cortar coisas que gastam tempo, né? E eu falo de mim, tá? Internet, Facebook e coisas assim, acaba tomando o nosso tempo. Então, nós aqui, por exemplo, trabalhamos a uma distância razoável do nosso trabalho e casa. Então, há uma distância razoável. E certamente, esse tempo que você gasta dentro do carro é uma ótima opção para que você medite naquilo que você tem estudado, tá? É uma ótima opção, porque você vai sozinho, só você. Como eu disse, eu trabalhava a quase 1 hora do meu serviço. Era o tempo que dava para fazer muita coisa, meditar, orar, preparar um pouco de sermão, até mesmo no caminho. Então a gente precisa tentar remir o nosso tempo, achar aquele espaço em que gastamos com coisas desnecessárias e tentar trocar com a meditação, tá? Estudo bíblico é o processo pela qual a palavra entra na nossa mente. Meditação é o processo pela qual a palavra penetra o nosso coração. Então, sem a meditação, o seu trabalho vai ser um trabalho incompleto, tá? O estudo vai fazer com que a palavra penetre a sua mente, você vai entender, mas ela não pode ficar só aqui. A palavra tem que descer ao seu coração, e a meditação, ela é que faz esse processo, faz a palavra ir até o seu coração. Então, leia meditativamente. A nossa próxima estratégia é leia com propósito. Tá? Leia a Bíblia com propósito. O que eu quero dizer com isso, leia com propósito? Eu quero simplesmente dizer que você deve buscar pelo sentido que o texto tem para o autor. Lembre-se, toda a Sagrada Escritura foi dada com um propósito. Paulo tinha propósito, João tinha propósito ao escrever. Todos, quem escreveu o Pentateuco tinha o seu propósito, quem escreveu os livros históricos, cada escritor escreveu com um propósito, uma finalidade, e você, como estudante das Sagradas Escrituras, deve fazer exatamente isso, encontrar o propósito do autor. Quando você encontrar o propósito do autor ao escrever aquilo, você encontrou a chave que vai abrir o estudo bíblico, as portas do estudo bíblico para você, tá? Eu vou ensinar isso aqui na letra I, vocês vão aprender muito isso, na letra I, sobre como encontrar o propósito do autor, tá? Então eu não vou tecer muitos detalhes hoje aqui. O próximo passo é leia aquisitivamente, tá? Esse é um passo muito difícil, é onde a maioria das pessoas erram. As pessoas geralmente leem muito, mas adquirem pouco conhecimento daquilo que leu, absorve muito pouco. O autor desse livro, ele conta que certa manhã ele encheu a pia da sua casa para se barbear e de repente a água simplesmente escoou. Aí ele achou estranho, abriu ali a torneira novamente, encheu, preparou tudo aquilo e a água foi embora novamente. Ele falou, alguma coisa estranha, então vou observar. Ele foi olhar e percebeu que um dos seus filhos geniosos ali
havia feito 3 furinhos na tampinha do ralo, né? Ou seja, não retia a água. Essa certamente é a realidade de muitas pessoas e provavelmente pode ser também a realidade de alguns aqui. Você lê muito, mas retém muito pouco, tá? Então a ideia nossa até terminar toda essa série é colocar aí um remendo aí, um durepox nesse buraquinho para que você consiga reter um pouquinho mais, tá? Há um antigo provérbio que diz o seguinte: quando eu ouço, eu esqueço. Quando vejo, lembro. Quando faço, eu entendo. Então, uma maneira de você adquirir esse conhecimento, você ler de forma aquisitiva, é exatamente você mergulhar no processo. Se você ouvir tudo isso aqui, chegar na sua casa e não pegar um caderninho, não se propor a fazer tudo que você está aprendendo e que você vai aprender, olha, você não vai reter praticamente nada. Nós sabemos que as pessoas, elas conseguem se lembrar no máximo de 10% daquilo que elas ouvem, né? Então, se você ficar só ouvindo muito pouco, você vai guardar do dia de hoje. As pessoas conseguem guardar 50% daquilo que elas veem e ouvem, mas 90% daquilo que elas ouvem, veem e fazem. Então, o processo de fazer ele é fundamental para desenvolver uma leitura aquisitiva, né? Como eu disse, quando eu comecei a fazer o OICA, eu não conseguia ler de forma aquisitiva. Era muito difícil, muito trabalhoso, mas eu tive que me envolver naquele processo. E esse envolvimento no processo me ajudou. Então tem que pôr a mão na massa, não tem jeito, né? Você não pode ser um preguiçoso, você não vai se tornar um bom leitor, um bom observador, a menos que você coloque em prática tudo aquilo que temos ensinado. É preciso se envolver no processo. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês, eu não vou passar ele aqui, devido ao nosso tempo, mas eu vou mandar lá na sala, um vídeo sobre como você memorizar, tá? Memorizar coisas. Certamente vai te ajudar, tá bom? Mas eu não vou fazer isso agora. O próximo passo nosso aí é leia telescopicamente. Tá? Leia telescopicamente. O que quer dizer esse leia telescopicamente, né? Ler dessa forma significa você ter uma visão das partes à luz do todo, tá? É importante você ter a visão das partes à luz do todo. Por exemplo, você está lendo um trecho, um capítulo 1 do livro de Mateus, por exemplo. Isso é uma parte, e você deve sempre ler essa parte à luz do todo, ou seja, à luz de todo o contexto do livro. Você não pode pegar um capítulo isolado e tentar dar significados a ele. Ele faz parte de um todo. Então, sempre que você estiver meditando em um capítulo de algum livro, sempre tenha em sua mente o todo, tá? Primeiro você checa o todo, você aprende o que significa o todo, o propósito do autor, o que ele queria, as razões pela qual ele escreveu, você vai aprender tudo isso. Depois que você tiver com tudo isso na sua mente e você for para o texto bíblico, você chegou lá no capítulo 3, aqueles versículos que você está lendo, então leia-o à luz do todo. Então veja as partes à luz do todo. Foi assim que a gente fez um pouquinho em Atos 1:8. A gente viu aquele versículo, praticamente à luz do todo, porque ali nós até identificamos que se trata do resumo de todo o livro, né? Se é o resumo de todo o livro, então nós até conseguimos pegar o todo ali, encaixar aqueles primeiros versículos, aqueles versículos à luz do todo. Então nós precisamos ler a Bíblia dessa forma, tá? De uma forma um pouco distante, lendo de uma visão panorâmica, você está num avião olhando todo o campo, mas vez ou outra você desce, você pousa ali em algum terreno. Quando você pousar ali, lembre-se, esse terreno ele está dentro de um campo maior, tá? Então toda a porção das Escrituras, ela está dentro de um contexto imediato, tá? Ela tem uma razão de estar ali, e esse contexto imediato está dentro do contexto do livro, e o livro está dentro do contexto das Sagradas Escrituras. Então ler telescopicamente é isso que quer dizer o texto. Há muitas partes, há muitas partículas, e a gente precisa pensar à luz do todo, tá? Aqui ele conta uma história que quando o presidente da Sony foi aos Estados Unidos, né, foi lá no Texas, ele encontrou alguns problemas lá em deixar com que as câmeras fossem produzidas ali nos Estados Unidos. E a razão disso é porque essa empresa, a Sony, ela não permite muito erro. Então ela tem uma taxa de estatísticas de erro assim bem fantástico. E as pessoas então, poxa, mas
essa taxa aí não é tão alta assim. Mas se você olhar os componentes da Sony, você vai perceber que se tratam de quase 50 mil micropeças e manuseio de quase 50 mil funcionários para que toda uma câmera fique pronta. Então, você não pode olhar as partes, não é apenas uma pecinha. As peças que nós fazemos lá na fábrica onde eu trabalho, ela pertence ao todo. Nós não podemos olhar, é fácil fazer essa peça. Só que essa peça tem que estar boa para que não prejudique as outras peças. Então, a ideia de você ler telescopicamente é exatamente você pensar no todo. Isso aqui vai danificar a minha câmera, então tome cuidado. Aí no livro vai ter várias dicas, procurar conjunções, prestar atenção no contexto. Tudo isso pertence à letra I e a gente vai fazer isso quando chegar lá, porque eu quero dar um passo um pouco maior com vocês agora. Tá? Eu quero, nesse exato momento, trabalhar com um parágrafo com vocês. Vamos colocar a mão na massa, vamos nos envolver no processo agora, para a gente dar uma despertada. Então, pega a sua Bíblia, abra em Neemias, capítulo 1, versículo 4 e 11, e desse texto aí, um parágrafo, né? Os irmãos sabem o que é um parágrafo? Os irmãos sabem? Um parágrafo é algo que representa um pensamento completo, tá? Pode ser um capítulo inteiro, pode ser até mesmo um versículo, pode ser 3, 4 versículos, tá? Um parágrafo, ele representa um pensamento completo. E eu vou pegar esse pensamento completo aqui da história de Neemias e a gente junto, né? A gente vai avaliar ele e aprendendo a fazer as observações, usando principalmente as 6 iscas que vocês aprenderam, né? Que vocês já sabem até de cor quais são. O que nós temos aqui? Nós temos nesse texto a oração de Neemias, tá? A oração de Neemias, tá? Vamos ler o texto primeiro, tá? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esses homens. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, esse é o texto que nós vamos trabalhar com ele, tá? O primeiro verso que a gente selecionou aí, ele começa assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando perante o Deus dos céus. Vamos ver se a gente consegue jogar as iscas aí? Vamos lá, que isca você consegue jogar aí? Daquelas 6 que eu te dei, que você anotou aí. Joga uma isca aí. Onde está o qual? Que palavras ele ouviu, tá? Aqui nós temos quem? Tendo eu quem? Olha lá, tendo eu quem? Quem é esse eu aqui que aparece? Né? Se a gente não fizer essa pergunta, ninguém vai nos responder, né? Tendo eu ouvido essas, o Rafael disse aqui, o quê? Que palavras são essas? Assentei-me. O que é isso? Onde e também e também quando, tá? Em que momento da história, não é quando, dia, mês, tal. Quando, em que momento da história ele fez isso? Tá? Essa é a pergunta que você tem que fazer, tá? Em que momento? O que estava acontecendo ali?
Chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando. E onde mais nós achamos aqui? Onde? Porque chorou, porque lamentou por alguns dias. Né? Vocês estão bons de isca aí. Por que ele chorou e lamentou? Né? A gente viu que ele ouviu alguma coisa, mas o que ele ouviu? Né? Ele ouviu algumas palavras aqui, que palavras que fez ele sentar, chorar e lamentar por alguns dias. Aí ele estive orando e jejuando. Para quê? Tá? Qual a finalidade disso? Tá? Então a gente descobre a finalidade disso. Isso vai ajudar a nossa aplicação. Então percebe que aquelas iscas, elas são fundamentais. Agora, quando a gente começar a responder todas essas perguntas, o texto vai fazer sentido. Vamos supor que você nunca leu esse texto na sua vida, você nem saiba que esse texto existe. Tem alguém aqui, eu sei que talvez nunca tenha lido, alguém aqui nunca leu o livro de Neemias? Pode ser sincero, nunca leu? Alguém leu, Eduardo? Nunca leu, Eduardo, Novo na Fé? Nunca leu? Você sabe do que se trata esse texto? Por que Neemias estava chorando ali? Sabe por quê? Consegue imaginar? Não dá, né? A gente fica assim, com as mãos atadas. O que vocês vão fazer? Supor. Talvez eles, sei lá, o time dele perdeu. Vocês vão pensar em alguma coisa, mas não é assim que... Hã? Israel, Pai, pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu, a casa de meu pai, temos pecado. Tá, mas que palavras ele ouviu? Tá? Ele sabe da condição de pecado do povo. Ele está orando pela condição, mas ele se assenta e chora porque ele ouve um relato, ele ouve alguém falando alguma coisa. E na hora que a gente começa a responder tudo isso, lembra, o primeiro passo é observação. Na sua observação, você tem que bombardear o texto com pergunta. Eu não sei o que significa nada disso aqui ainda, mas enche o texto de pergunta. Depois senta, agora eu vou procurar o que isso significa. Tá? Quando a gente começa com um trecho assim, tendo eu ouvido essas palavras, que pergunta a gente faz? Que palavras são essas? E se a gente faz essa pergunta, automaticamente isso nos obriga a fazer o quê? Contexto. Né? Voltar ao contexto. Então nós precisamos voltar ao contexto. O mesmo padrão de Atos 1:8. Não dá para começar isolado, sempre o contexto. O contexto é fundamental no processo de interpretação. Então vamos lá para o contexto. Tá? No contexto, nós temos aí praticamente as palavras de Neemias, filho de Hacalias, né? O capítulo 1 começa dizendo assim, o versículo 1 né, começa dizendo, as palavras de Neemias, filho de Hacalias, isso é muito importante. Nós temos aqui a descrição de quem é esse que ouviu. Quem que ouviu? Neemias. Tendo eu ouvido, já sabemos. Então, você já tem a resposta pelo contexto. Eu quem? Neemias. Você já põe a resposta. Filho de Hacalias, nós temos aqui uma informação muito importante, tá? E daí quem é esse Hacalias? É muito importante porque na Bíblia nós temos um outro Neemias que aparece em outro texto. Então é muito importante essa informação, porque nos ajuda a definir quem é o Neemias que está aqui, tá? Então é muito importante essa questão da família. Aí, nós temos aí no 1, 2, 3 que eu dividi, né? No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. O que nós temos aí? Essas palavras aí, elas representam o que para você? O que ela representa? Quando? O quando indica também? O que indica mais aqui? O tempo, exatamente. Indica o tempo, que ano foi. Tá? Então, o lugar também, né? No mês de Quisleu, estando eu na cidade de Suzã, onde eles estavam aqui? Então, onde Neemias estava? A gente já sabe que ele estava em Suzã. Temos a data aqui, no mês de Quisleu, né? Aí a gente precisa de um bom dicionário para identificar que dia que era que dia que era mês de Quisleu, né? Alguém sabe que dia que era mês de Quisleu? Tá? O dicionário da Bíblia pode nos ajudar a descobrir. Os hebreus, eles tinham uma maneira de medir o tempo diferente um pouco da nossa, né? Para eles não havia janeiro, não havia fevereiro, não havia março, assim por diante. Quisleu, para eles, era o 9º mês, começando em novembro, se estendendo até dezembro. Ou seja, se a gente pensar que era nessa época, então a gente já chega à conclusão que lá era frio. Então, era inverno,
Tá? Isso é muito importante aqui, por quê? Porque o texto nos diz que eles estavam na cidade de Suzã. Suzã era uma espécie de palácio de inverno que existia naquela época. Tá? Existia dois tipos de palácios naquela época. Lá tinha o palácio em Ecbatana, que era um palácio de verão, mas aqui, pela descrição, nós já descobrimos que se trata do palácio de inverno, que é o palácio de Suzã, e bate perfeitamente com a data, mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu. Esse no 20º ano, nós só vamos descobrir o que se refere a isso no capítulo 2, e a gente não vai entrar lá, tá? Mas a informação está ali. Então, nós temos basicamente aqui a resposta. Quando? Novembro e dezembro. Nós temos que ano, tá? Conferindo no versículo 2:1, e nós temos o lugar. Onde? Em Suzã. Então, você já tem bastante informação. Agora, esse Suzã, você precisa de um atlas, novamente, para te ajudar a se orientar. Bom, temos bastante informações interessantes até aqui, que já está começando a dar luz para nós. Aí o versículo continua. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, os que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desespero e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Aqui parece muito pequenininho para ler. Então, aqui nós temos um pouquinho mais de informação. Lembra? Neemias, ele ouviu algo. Ele ouviu algo de quem? Mas já temos o nome do cidadão aqui, Hanani, tá? Que era um dos irmãos dele. Tá? E aí, esse Hanani, ele traz um relato. Que relato esse Hanani traz? O relato da destruição de Jerusalém. Alguns foram levados para o cativeiro, né? Ele está simplesmente dizendo isso. Olha, o povo que ficou lá está totalmente abandonado, a situação está terrível, os que não foram levados cativos estão padecendo, estão sofrendo, os muros foram derrubados, a coisa está feia, o povo está perecendo lá, a situação não está boa. Essa é a informação que Neemias recebe dele. Como é que está o meu povo? Bom, o seu povo está na miséria. Está tudo destruído, passando necessidade, fome. Aqueles que não foram levados para o exílio, olha, eles estão sofrendo muito. Então, o que nós temos aqui? Nós temos praticamente Neemias recebendo esse relato a respeito da destruição que assolava eles por causa dos cativeiros, né? Então, o povo estava padecendo muito aqui. Então, os que ficaram, os que não foram levados ali para o exílio, estavam sofrendo muito. Aí, então, Neemias faz essa pergunta e ele recebe duas respostas a respeito da pergunta que ele fez, tá? Neemias, nós temos a pergunta. Então lhes perguntei, tá? Qual que foi a pergunta feita? Perguntei pelos judeus e por Jerusalém. Essa foi a primeira pergunta que foi feita por Neemias, né? Então nós temos aqui um padrão. Foi uma pergunta feita a respeito do povo, os judeus diz respeito ao seu povo. Então a primeira pergunta dele foi, e o meu povo? Tá? E os meus compatriotas, como eles estão? E a segunda pergunta é, e Jerusalém? Jerusalém diz respeito ao lugar. Então a pergunta vem nessa ordem. Primeiro o povo, segundo lugar. Segundo lugar vem a cidade, né? E a resposta vem também no mesmo padrão. Disseram-me os restantes em grande miséria e desprezo. Ou seja, diz respeito ao povo. E as duas respostas diz respeito ao lugar. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Tá? Essa é uma triste notícia que Neemias está recebendo. Então, o contexto que antecede o texto que estamos estudando é essa destruição, essa desolação. Então, Neemias, quando diz, tendo eu ouvido essas palavras, agora a gente sabe que palavras são essas. Palavras de destruição. Né? Aí ele faz o que nós vemos aqui no texto. Assentei-me, aí nós vamos lá, tendo eu ouvido essas palavras, que palavras são estas? Essa palavra de destruição. O que ele faz então? Assentei-me e chorei, lamentei, jejuando e orando. Nós temos 4 coisas aqui que aparecem na atitude de Neemias. Tá? Neemias toma 4 atitudes aqui, já é um tipo para você fazer um sermão domingo, já então 4 atitudes de Neemias aqui e tal, já ajuda bem isso daí, né? Quem sabe?
Então Neemias, ele se assenta e ele faz o quê? Chora, lamenta, jejua e ora. Uma das coisas muito importantes que devemos fazer quando estamos estudando ou usando esse método de estudo é você colocar etiqueta no texto. Por exemplo, lá o relato de Hanani, você poderia colocar assim, relatório de Hanani, alguma coisa assim, informações vindo. Coloque uma etiqueta que vai te ajudar. A hora que você bate o olho, você sabe do que se trata. Coloque uma etiqueta. E nesses 4 pontos aqui, dá para a gente colocar uma etiquetinha aqui, bem interessante. Tá? Vamos colocar uma etiquetinha. Nós temos aqui as 2 primeiras. Ele chorou e lamentou. Isso diz respeito à parte emocional. Tá? Então a etiquetinha que a gente pode colocar aqui é emoção, porque chorar e se lamentar envolve a sua emoção. E quem aqui quer sugerir uma etiqueta para o 3 e 4? A primeira etiqueta é emoção espiritual. Tá? Então diz respeito a 2 fatores espirituais, jejum e oração. Então percebe o padrão aqui de Neemias? Chorar, lamentar, emoção, jejum e oração. Essas etiquetas vão te ajudar muito. Você vai fazer um sermão agora, um estudo, que você vai dar em grupo, bom, você já tem 2 pontos aqui. Tá? Deus trabalha também na sua emoção e Deus quer trabalhar principalmente na sua parte espiritual. Tá? Então, isso aqui ajuda muito no processo de você preparar um estudo. Então, nós temos até aqui, até o versículo 4, essa divisão. Parte de cima, nós temos o conteúdo, o autor, a família dele e a introdução do livro. E na parte 4, nós já conseguimos identificar que palavras ele ouviu, o que ele fez aqui quando ele ouviu essas palavras, as suas reações. Aí o texto continua. E disse: "Ah, Senhor Deus dos céus, Deus temível." Aqui no versículo 5, então, nós temos uma adoração de Neemias. Tá? A reação de Neemias agora, depois de ter ouvido esse relato, de ter sentado, jejuado, orado, aí então Neemias se levanta e diz: "Ah, Senhor Deus dos céus, Deus temível." Nós vemos aqui uma atitude de adoração da parte de Neemias. Né? O texto diz o seguinte: "O Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor do teu servo, povo e o povo de Israel." Então, Neemias, diante de toda aquela situação, ele levanta a sua voz ao Senhor, Deus dos céus, Deus terrível. Aí, na segunda parte do verso, nós temos o que nós chamamos de período de confissão. Depois que Neemias ouviu a história, ouviu todo o relato, depois que ele volta os seus olhos ao Senhor, Deus grande e temível, no ato de adoração, ele diz: "Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos." Agora ele vai confessar: "Confesso os pecados que nós," ele se coloca ali junto, "os israelitas temos cometido contra ti. Sim, o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés." Então nós temos aqui um período de confissão. Tá? Então aí já fica um ponto bem interessante da nossa aplicação. Se faz necessário confissões de pecados. Tá? Aí nós temos o último passo de Neemias aqui, ele faz uma petição. Aí ele pede ao Senhor algo. Depois de ver todo aquele relato, de ver toda aquela história, ele faz uma petição ao Senhor. O que ele pede aqui ao Senhor? "Lembra-te agora, Senhor." Aí Neemias invoca a palavra de Deus. "Senhor, lembra da tua palavra. Lembra daquilo que o Senhor disse." Isso é muito comum, Moisés também fazia isso. Tá? Então, lembra, Senhor, lembra da tua lei, tá? Lembra daquilo que o Senhor disse. Tal. Ele faz isso aqui, ó. "Senhor, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações." Era isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam no cativeiro exatamente porque foram infiéis. Senhor, lembra, o Senhor disse isso. E realmente é isso. É o que está acontecendo com eles aqui. "Mas o Senhor se volta
Eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o teu nome. Deus havia prometido isso a Moisés. Então Neemias está falando, Senhor, o Senhor disse também que se nós nos arrependêssemos, se nós voltássemos, ainda que estivéssemos espalhados por todas as partes da terra, o Senhor nos ajuntaria novamente. Então ele está pedindo, faça isso. Reconheço aqui o meu pecado, o pecado do meu povo, eu intercedo por eles e faça isso. Eu sei que eles desobedeceram, por isso foram espalhados, mas agora perdoa os nossos pecados e nos restaura novamente. Né? É uma petição, né? Ele diz assim, estes são os teus servos, o teu povo, né? Lembra disso, o Senhor é teu servo, é teu povo. Tu os resgataste com o seu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Há pessoas, há servos ali que têm prazer em temer, por amor a esses aqui. Faça alguma coisa, né? Restaure-nos. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aí nós temos uma informação que parece desconecta aí, né? Nesse tempo eu era copeiro do rei. Parece que está meio perdido esse versículo aqui, parece que cortaram alguma coisa e esqueceram de conectar, mas não está. Tá? Esse é um trecho que traz uma informação muito importante para nós. Alguém sabe o que é um copeiro do rei? Quem sabe o que é um copeiro do rei? O homem que cuida dos copos. Quando eu ouvi a primeira vez, primeira vez que eu ouvi essa expressão de copeiro, eu imaginava que era alguém que carregava copo para o rei, né? O copeiro do rei, ele leva os copos para o rei. Mas eu ouvi a irmã falando ali que o copeiro era aquele que experimentava o vinho ou a bebida do rei. Por quê? Porque era uma época terrível, onde um queria matar o outro. Então o copeiro, de certa forma, ele se tornava a pessoa mais importante ali para o rei, a pessoa de confiança. Tá aqui me deram um suco, bebe você primeiro, né? Geralmente, quando a gente vai na casa da sogra, a sogra dá um copo, eu falo, bebe primeiro. Vai que, né? Fazer um teste. Então, o copeiro era alguém que testava para ver se a coisa estava funcionando. Ou seja, ele tinha uma forte influência dentro daquele reino. E por causa dessa influência, mais para frente, nós vamos descobrir que por causa dessa influência, Neemias consegue voltar para reconstruir novamente Jerusalém. Por causa dessa forte influência que Neemias tinha. Aliás, Deus o colocou ali como copeiro. Lembre-se que tudo que há no texto bíblico está ali com um propósito. E o propósito de Deus, desse texto está inserido aqui, é para mostrar para você que Deus é o Deus que está no controle de toda a história. Ele colocou Neemias ali como esse grande oficial. E por causa disso, Deus fez com que Israel retornasse novamente para reconstruir o templo. Então, não é uma informação que está solta aqui, é uma informação muito importante que diz respeito ao contexto aqui. Tá? O propósito do autor, ele era copeiro do rei nessa época. Então, Deus o colocou ali para esse propósito. Alguém anotou mais alguma coisa diferente aí? Conseguiu perceber alguma coisa diferente? Não? Se conseguir, pode falar, tá? Não são as únicas observações a ser feitas nesse texto. É evidente que se você analisar com profundidade, muita coisa dá para fazer aqui. Já dá para fazer um sermão para o domingo, né? Você viu os pontos, tá? A interpretação correta e a aplicação aqui é muito fácil de fazer, né? Principalmente falando com relação ao pecado. Então, copeiro não é aquele cara que carrega copos, tá? Avisa aí. Agora, eu quero apresentar a vocês 6 coisas a se procurar no texto. Eu disse no começo que o primeiro problema que nós temos é não saber ler, e o segundo problema é não saber o que procurar. Então, eu quero ajudá-los a saber o que procurar no texto. Tá? Isso vai facilitar muito o seu estudo bíblico. Primeira coisa que você deve procurar no seu estudo bíblico: coisas que são enfatizadas. Tá?
coisas que são enfatizadas. Você deve procurar isso. Quando o meu carro dá algum problema, né, no motor, sim, algum barulho estranho, na hora, o que eu faço? Não sei se você faz isso. Eu abro o capô, dou aquela olhada, mas não vejo nada. Olho, não sei, fecho. Aí chega o mecânico, ele abre, ele já põe o olho onde ele ouviu o barulho, então, já a descrição, ele já põe o dedo no problema. Porque ele sabe o que procurar. Eu posso passar horas e horas olhando para um motor aberto, não vou achar nada ali. Mas o mecânico, ele sabe exatamente o que ele deve procurar. E essas pistas aqui que eu vou dar é exatamente isso. É ensinar você a saber o que procurar, tá? Há coisas ali no texto. O texto, ele é fascinante, ele nos dá a dica. Essa análise que nós fizemos de Atos 1:8 e essa de Neemias, o próprio texto está dando dicas para nós ali. O próprio texto está trazendo informações riquíssimas que, se nós juntarmos aquele bolo ali, a farinha, o trigo, batermos ali, colocarmos a cereja, vai ficar um bolo maravilhoso. A gente aqui não sabe usar as ferramentas que estão ali. E o texto, ele vai dar coisas para nós procurarmos, como, por exemplo, coisas que são enfatizadas. Quando você se deparar com algo que é uma ênfase no texto, saiba, você deve atentar para aquele período ali. Então, maneiras de dar ênfase que nós encontramos. Quantidade de espaço utilizado no livro. Tá? A quantidade de espaço utilizado dentro de um livro que você está estudando certamente indica uma ênfase dada. Tá? Vou esperar vocês escreverem essa parte aí. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Gênesis, como eu já falei, nós temos um livro com 50 capítulos. E os primeiros 11 capítulos cobrem um período muito abrangente, que é a criação, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel e alguns outros detalhezinhos. Então, dentro de um livro com 50 capítulos, nós temos apenas 11 direcionados a uns eventos soltos, assim. E, quando nós olhamos os outros restantes que sobram, os 39 versículos que sobram, né, os capítulos que sobram, para tratar de 4 grandes homens, como eu disse, Abraão, Isaque, Jacó e José. Olha, isso já nos mostra a ênfase que o autor desse livro quer dar. A ênfase está nessas 4 pessoas, né? E dentro de um contexto geral de todas as escrituras, você vai realmente perceber que tudo começou a girar em torno daquelas 4 pessoas ali. Na verdade, tudo que veio, a criação, todo foi uma preparação para que quando chegasse esses 4 indivíduos, de onde veio o povo de Israel, e onde veio o seu Messias, então tudo aquilo era uma preparação já do que ia acontecer. Então nós temos ali uma grande ênfase que o próprio escritor está nos dando, quantidade de espaço utilizado. Tá? Quando você lê o livro de Mateus, por exemplo, você vai perceber que dos 1062 versículos de Mateus, ele usa 342, ou seja, 1/3 do livro para trazer discursos a respeito de Jesus. Então Mateus, evidentemente, está dando ênfase nos discursos. Os grandes sermões estão em Mateus. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso tem uma forte relação com Moisés lá no passado. Tá? Então, isso é muito importante você perceber isso. ênfase, o texto começa a dar ênfase demais em um determinado assunto. Opa, coloque sua vista ali, coloque seus olhos ali. Outro, por exemplo, Paulo, frequentemente, quando ele escreve as suas cartas, ele traz uma seção de doutrina e depois prática. Né? Efésios, assim, 3 capítulos a respeito do que Deus fez por nós. Depois, os últimos 3 versos, né, do 3 ao 6, do 4 ao 6, vai falar exatamente do que nós devemos fazer para com Deus. Aí, em Colossenses é exatamente igual. Metade doutrina, metade prática. Tá? Uma conexão entre essas duas coisas. Aí, quando você chega em Romanos, no livro de Romanos, que é interessante, ele usa 11 capítulos para falar a respeito de doutrina e 5 para falar de aplicação pessoal. Então, qual é a ênfase que Paulo dá em Romanos? Doutrina. Tá? Por quê? Pela quantidade de espaço que ele utilizou para isso. Então, você já sabe que o livro de Romanos é um livro, basicamente, de doutrina. Tá? Trata muito forte de doutrina. A sua ênfase está ali. Então, se você quer um livro de doutrina, Romanos é o livro. Tá? Romanos é o livro. Outra maneira do escritor dar ênfase é o propósito expresso no próprio livro.
Quando você olha para o livro de João, João 20, versículo 30 e 31, o próprio evangelista João, ele nos dá o propósito pela qual ele escreveu o livro. Se há um propósito, aí fica tudo mais fácil. Se você descobre esse propósito, aliás, há propósito, mas se você descobre logo de cara, é muito mais fácil. E João, como ele é amigão, ele deixou escrito para nós o seu propósito aí, no versículo 30 a 31. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele fala, olha, Jesus fez muitos milagres na presença dos discípulos, muitos outros que eu nem escrevi aqui, não estão registrados aqui, mas esses aqui, esses sinais, esses milagres de Jesus que eu registrei, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Propósito expresso. Então, se você ler qualquer capítulo de João e não perceber João gritando aos seus ouvidos, ei, atente-se, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Com Cristo ele quer provar que ele é o Messias e com Deus vivo quer provar que ele é divino. Se você não enxergar essas coisas em João, sinto muito, você não entendeu nada. João escreveu para que você enxergasse isso. Então o propósito expresso ajuda muito. Se você vê Provérbios 1, do 2 ao 6, Salomão nos dá aí o propósito pela qual ele escreve os provérbios. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos ímpios, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendimento adquira entendido, tá difícil hoje, hein? E o entendido adquira a habilidade, agora vai, a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, o escritor de provérbios aqui, o próprio Salomão, ele fala a ideia. Ele quer exatamente fazer com que você se atente para a sabedoria, para que você dê a devida importância à sabedoria. É isso que ele quer fazer de você no final da leitura do livro, pessoa um pouco mais sábia. Aí nós temos também a ordem. A ordem com que o texto, a ordem apresentada no texto pelo autor, também indica uma certa ênfase, tá? E essa ordem aqui nos ajuda muito em formular as doutrinas ou formular pensamentos na nossa mente. Por exemplo, algumas pessoas dizem que o trabalho é a maldição de Deus, né? Deus tem que trabalhar por causa do pecado, da maldição. Isso está equivocado. Por quê? Na verdade, Adão já trabalhava. O trabalho não é pecado, nem é consequência do pecado, tá? Aí quando nós olhamos, por exemplo, Gênesis 2, Deus coloca Adão e Eva no jardim e diz a eles para que eles cuidem, para que eles cultivem o jardim, para que eles guardem. Adão tinha que pôr nome nos bichos, né? O trabalho dele é um trabalho difícil, né? Pôr nome nos bichos. Então, ele trabalhava. Aí a gente olha a queda, observa a queda no capítulo 3. Então, nós, ao observarmos a ordem dos fatos, nós já descartamos essa ideia de que foi uma maldição o trabalho, tá? Não é isso. O trabalho se tornou duro por causa do pecado, tá? Então, a ordem é muito importante. Uma outra ilustração, né, a gente encontra em Lucas. Em Lucas nós temos uma ordem interessante a respeito de Cristo. Nós temos o batismo do Salvador, no capítulo 3, e no capítulo 4 nós temos a tentação de Jesus. Então, essa ordem colocada por Lucas é muito interessante, porque o que ele faz? Ele mostra para nós que no capítulo 3, Jesus é aprovado por Deus. No capítulo 4, então, ele é tentado, tá? Então, essa ordem, ela é interessante até para você refletir um pouco na sua própria vida. Considere uma terceira ilustração também de Lucas. Lucas nos dá outra ilustração. O capítulo 6, versículo 14 a 16, narra a escolha dos 12. Lucas escrevendo a escolha dos 12. Observe cuidadosamente a ordem dos discípulos que ele coloca. Tá? Ele colocou propositalmente a ordem dos discípulos. Se você dá uma olhada lá, quem é o último da lista, você vai ver que o último é o piorzinho de todos, né? Judas Iscariotes, né? Então, ele colocou por ordem de mais aproximação de Jesus em questão de liderança. Então, há um propósito para a ordem pela qual Lucas escolhe aqui esses nomes. Tá? São 12, você pode pôr a ordem que você quer, mas Lucas ele pensou numa ordem bem específica aqui. E uma outra dica aqui que nós
temos aqui, da maneira de dar ênfase, é o movimento do maior para o menor e vice-versa, tá? O movimento do maior para o menor, tá? O que isso quer dizer? Tá? O texto, algumas vezes, ele vai fazer isso. Ele vai mover de algo pequeno para algo grande ou vice-versa. Sabe aquele filme em que tem uma cena do filme que é o ápice? Você está assistindo o filme, aquela cena, num determinado momento, acontece e essa cena é o ápice. Ou seja, tudo o que aconteceu antes é para chegar nessa cena. E tudo que vai vir depois é por causa dessa cena. Então você encontrou o ápice. Então é um movimento de algo menor para o maior, ou vice-versa. Está lá em cima o tempo inteiro, no ápice, de repente ele desce. Então você tem que focar os seus olhos assim. Por exemplo, 2 Samuel 11 e 12, nós temos a história de Davi, quando ele comete aquele terrível pecado, né? Que a gente conhece muito, o assassinato de Urias e Betseba. Tá? Nós encontramos aqui, na verdade, o ápice da história em Samuel. Por quê? Tudo o que aconteceu antes apontava para isso, né? Aconteceu e de repente chegou nessa história, é o clímax. E depois tudo o que aconteceu no livro é por causa do que aconteceu aqui. Então o autor, ele meio que seleciona, ele dá uma ênfase nesse episódio. Então, quando tudo gira em torno de algum assunto, saiba, esta é uma ênfase dada, tá? Então, nós temos aí nesse texto aí, essa ênfase dada na vida de Davi. Um outro exemplo, o livro de Atos. Qual é o ápice do livro de Atos? Como? Eu acho que é esse. Se alguém acha alguma coisa diferente, eu acho que é isso também. Quem acha que ele está errado, pode tirar uma banana, assim, alguma coisa. Não tem problema não, aqui é assim que a gente faz. Qual é o ápice do livro de Atos? Alguém tem uma outra opinião? Onde, assim, tudo aconteceu por causa daquilo ali. Se não fosse aquilo ali, o livro de Atos não existia. Pentecoste, capítulo 2, tá? Tudo gira, até a conversão de Paulo é por causa do que aconteceu em Pentecoste. Tudo vai girar em torno do Pentecoste. O livro todo gira ali. Se você tira Atos 2, acabou o livro de Atos. Lembra? Vai chegar um tempo, vai vir o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ser minha testemunha. Então, o livro de Atos é o quê? Aqueles homens sendo testemunha. E Paulo entra aqui como uma das testemunhas, que vai até os confins da terra. Então, se não é o Espírito Santo, se não há essa descida, ou seja, se não há o capítulo 2, não há testemunhas em nenhum lugar. Tá? Então, é muito fácil de a gente decodificar o ápice. Basta você ler várias vezes o mesmo livro, de forma repetida, com atenção, tá? Tudo aquilo que eu falei, você vai perceber isso. Você vai perceber o clímax da história, tá? Então, esse movimento ajuda-nos a perceber essa ênfase. A outra coisa que nós devemos procurar no texto é coisas que são repetidas. Os judeus, quando eles querem dar ênfase em alguma coisa, eles usam repetição, tá? O sistema de repetição. Por exemplo, quando o judeu vai falar a respeito da santidade de Deus, ele diz: Santo, Santo, Santo. O que você quer ver? Tio Candião lá. Ó, o papai está dando aula agora. Tá? Os judeus dizem o quê? Santo, Santo, Santo. Isso é uma ênfase na santidade de Deus. Tá? Então, os judeus, todas as vezes que ele quer dar uma ênfase em alguma coisa, ele usa repetição. Só que existe mais de uma forma de você repetir algo. E aqui a gente vai aprender algumas delas. Tá? Existem as repetições de termos. Se o texto começa a usar muitos termos, muitas expressões, muitas orações repetidas, nós temos aqui uma ênfase dada. Por exemplo, Jesus nos evangelhos diz muito a expressão, aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvido, ouça. Jesus fala isso muitas e muitas vezes dentro do seu evangelho. Ele está dando uma ênfase. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aí quando João vai escrever o Apocalipse, aí Jesus revela a ele, adivinha o que Jesus fala? Aquele que tem ouvidos, ouça. A mesma palavra. Então, esses termos, expressões e orações, eles são fundamentais. Você tem que perceber ali, quando há essas repetições, saiba, é uma forma
de dar ênfase. Palavras que são usadas muitas vezes no mesmo livro, é porque o autor está querendo dar ênfase. Então, por favor, Salmo 136. Abre para mim Salmo 136, alguém. E tente aí, todo mundo abre então, Salmo 136, e me digam aí qual é a repetição que aparece aí. Qual é a ênfase que o salmista está dando aí? Leia 5 versos só. Dei graça, seu amor, já perceberam aí, né? Qual é a repetição que aparece aí? Tá? Todos os versos terminam como? Tá? 2 começa com render graças, né? E o resto? Tá. E o resto? Tá? Ele repete a mesma expressão o tempo todo. Aparece no Salmo, esse Salmo aí, 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele fala alguma coisa? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, qualquer coisa que ele falar nesse Salmo aí vai terminar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você acha que a ênfase está onde aqui? Na misericórdia de Deus, que dura para sempre. Né? Então, fácil perceber isso. Apesar que o salmista não tinha o que escrever, né? Ficou repetindo a mesma coisa, ele deu Ctrl+C, Ctrl+V. Não, ele queria dar ênfase na misericórdia do Senhor. Ele fala, você precisa render graças a Deus, Ele é bom, por isso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, ele dá uma resposta da frase que ele colocou acima. Ele dá uma afirmação e ele fala a razão, porque Deus é bom e misericordioso. Se você ler Hebreus capítulo 11, lá na história dos heróis da fé, aquela galeria, você vai perceber uma repetição ali. Vamos ver se você consegue perceber uma palavra aí que aparece nesse texto, que é repetida várias vezes. Vamos ver quem consegue perceber. Achou já, né? Pela fé. Tá? Pela fé aparece aí toda hora. Então, a ênfase está no quê? Por isso chama heróis da... Esse é um título que deram, né? Os heróis da fé. Então, pela fé está indicando aí uma ênfase, né? Uma repetição dada aqui através dessa ênfase, tá? Outra coisa que você deve procurar no texto é uma repetição. É uma repetição a respeito do personagem, tá? Expressões e termos não são as únicas coisas que nós devemos prestar atenção. Às vezes, algum personagem aparece repetidas vezes em alguns escritos. Por exemplo, Barnabé é um deles. Barnabé aparece, some o tempo inteiro. Então, todas as vezes que Barnabé aparece, ele está lá para consolar alguém, para ajudar alguém. Por exemplo, ele ajudou Saulo, ele ajudou os gentios em Antioquia. Depois, ele mais para frente aparece ajudando João Marcos. Então, Lucas sempre traz Barnabé na história em pontos estratégicos, mostrando ele como uma espécie de mentor espiritual. Então, atente, esse personagem aqui, que a gente sabe muito pouco sobre ele aparece de repente, some. Aparece, some. Opa, nós temos Barnabé repetidamente nesse texto bíblico. Então, isso pode te ajudar a entender um pouquinho quem era Barnabé. Né? Barnabé foi muito importante ali na reconciliação de Paulo com João Marcos, por exemplo, que João Marcos abandonou eles na viagem e Paulo ficou muito bravo e depois houve até uma divisão, até que Barnabé foi para o outro lado, foi lá ajudar João Marcos e ele foi muito importante nesse processo de reconciliação. Depois Paulo lá na frente diz, traga-me João Marcos, ele é precioso. Tá? Então, Barnabé aparece aí como uma espécie de mentor espiritual. E incidentes e circunstâncias também são coisas que a gente deve procurar, são repetições que nós devemos procurar no texto bíblico. Quem aqui já leu o livro de Juízes? Todo mundo, né? Acho que todo mundo, a maioria pelo menos, né? No livro de Juízes, cada sessão começa como? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Toda a sessão começa com isso. Tá? Então, é uma repetição que vai dando assim, a cor do livro. Aquele povo, Deus levantava o juiz, eles
se arrependiam parcialmente ali, depois caíam de novo, e aquela história foi se repetindo, e toda vez Deus diz, e fizeram os filhos de Israel aquilo que era mal perante o Senhor, e essa repetição, ela vai acontecendo até alcançar o clímax da história. Lembra do clímax que eu acabei de falar? E qual era o clímax? O clímax nós encontramos no capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia um rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A falta de um rei em Israel. Então, essa história repetida aqui, a ênfase era a maldade daqueles homens e a consequência disso, por não ter um rei, né? Faltava um rei ali, por isso cada um fazia o que bem entendia. Então, incidentes e circunstâncias ajudam muito a gente a perceber o texto bíblico. Sempre que você encontrar esse tipo de coisa, esse tipo de repetição, preste atenção que isso vai ser muito útil. E o que nós encontramos também são padrões, né? É muito comum as pessoas trabalhar com paralelos. Por exemplo, há muitos paralelos entre a vida de Jesus e a vida de José. As pessoas fazem paralelos com relação à vida de Moisés e a vida de Jesus. Então, há muitos paralelos também entre a experiência de Israel e a própria experiência de Jesus. Esses paralelos, eles são interessantes. Sempre que você vê um paralelo, saiba, é um lugar onde você deve focar a sua mente. Se você olhar em 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, nós vamos perceber um paralelo entre o rei Davi e o rei Saul. Ou seja, tudo que Saul fez de errado, Davi foi e fez de certo, né? Então, há um paralelo entre a vida desses dois reis, porque Davi era o rei segundo o coração de Deus, e Saul era o rei que foi escolhido pela vontade popular naqueles dias, tá? E uso de passagens do Antigo no Novo Testamento. Toda vez que você estiver lendo o Novo Testamento e encontrar uma citação do Antigo Testamento, saiba que você precisa, na hora, procurar por essa profecia do Antigo Testamento. Quando foi feito, quando foi dado. Então, quando acontecer essa repetição, Mateus usa muito isso, né? Se eu não me engano, mais de 70 vezes ele fala, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e cita o profeta. Então, o uso de passagens do Antigo no Novo Testamento é uma forma de repetição que você deve procurar. Tá? Acontece muito no Novo Testamento, exatamente pelo fato dos escritores tentar provar a divindade, a messianidade de Jesus, né? Então, para que ele fosse o Messias, ele tinha que cumprir algumas profecias quanto à sua vida, ao seu nascimento, ao seu ministério e assim por diante, tá?